Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química. Se você não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e você está na aula de número 29 de Química 1, onde essa daqui vai ser a terceira e última parte dessa aula, que é para encerrar o tema de separação de misturas. Então, se você caiu aqui de paraquedas, nós já tivemos duas aulas anteriores, né, que eu trabalhei ali com outras metodologias. Então, se você puder, vá lá no primeiro vídeo, né, que eu tô colocando no card aqui logo acima a primeira aula de separação de misturas para você pegar o assunto por completo. Mas se você já está seguindo a sequência, você já está ligado que na descrição do vídeo eu sempre coloco várias informações mega importantes, dentre elas os assuntos que a gente vai trabalhar nesse vídeo, que no caso são os métodos que eu vou abordar, bem como agora vai ter a lista de exercícios para vocês fazerem lá o download e exercitar os conhecimentos de toda a temática de separação de misturas, tá? E claro, se você não é inscrito no canal, pô, se inscreve aí, cara, dá o like aí para poder ajudar o nosso trabalho, que é a forma pela qual o YouTube divulga o nosso trampo aí pra galera, tá? Então, sem mais enrolações, já vamos começar com o primeiro método dessa terceira parte, que é a cromatografia. A cromatografia, ela, digamos assim, ficou bem famosa entre a galera lá do ensino médio, os vestibulandos, porque foi um assunto que caiu aí no Enem de 2018 ou 2017, se não me falha a memória, mas calma, já já a gente vai aqui resolver essa questão que caiu no Enem, tá? Mas o que é a cromatografia? A cromatografia é um método físico-químico de separação e existem diferentes modalidades de cromatografia. E por que eu já tô começando falando aqui que existem diferentes modalidades? Porque a gente sabe que na internet as nossas aulas vão para vários lugares. E aí, eu sei que tem vários públicos que me acompanham. A galera lá do ensino médio, os vestibulandos, aí tem a galera de graduação, curso técnico. O que eu quero deixar aqui como regra do jogo? Ó, essa aula, o que eu vou falar de cromatografia é para o pessoal que vai fazer vestibular, o pessoal que está lá na escola, lá no ensino médio. Então eu imagino que a pessoa nunca viu o assunto, está partindo do zero e quer aprender para justamente saber como se safar nos problemas, tá? Agora, se você é um aluno de graduação, curso técnico, eu imagino que a minha aula não vai ajudar para você entender cromatografia, porque eu vou falar o bem basicão e o que é necessário para esse tipo de público, tá? Então não se esqueçam, mas calma, que é para essa galera que está começando. Então é justamente o necessário para a galera entender a metodologia e saber como que deve recrutar os diferentes conhecimentos da química para poder trabalhar dentro da cromatografia. Só isso, tá? Agora que eu já expliquei para você, vamos lá. Quando eu digo que tem diferentes modalidades, é porque para atender o meu público-alvo, eu vou trabalhar com a cromatografia em papel, somente essa. Porque nesse momento está aparecendo na tela as diferentes modalidades, então é muita coisa para abordar. E cada tipo de cromatografia vai ter coisas que são peculiares à metodologia, alguns termos técnicos e tal. Então, não sei se você está reparando que diante de tanta modalidade de cromatografia, o que o Marcelão resolveu fazer, já que eu não comecei a dar aula na semana passada? Eu tô pegando a cromatografia em papel, que é, digamos assim, todas são importantes, mas dentre todas as que são importantes, na minha avaliação é a mais importante e a mais relevante para você entender, para tentar replicar isso nos vestibulares, caso isso caia aí futuramente, tá? Então vamos lá. Existem alguns termos que a gente vai abordar na aula de hoje, que vai ser o primeiro termo, que é a fase móvel e estacionária. Aí é que tá. Eu gosto muito de, quando eu tô dando aula aqui para vocês, eu gosto muito de pensar assim, pô, o que você acha que um químico pensou quando inventou aqui, vamos dar o nome disso aqui de fase móvel e vamos dar o nome da outra coisa ali de fase estacionária. O termo móvel para você quer dizer alguma coisa? E estacionária ou estacionário quer dizer alguma coisa? Então vamos parar para pensar, por exemplo, se eu tenho uma palavra móvel, você acha que é algo que está parado ou algo que está se movimentando? E aí? E algo que é estacionário, está parado ou está se movimentando? Essa é a reflexão que eu quero que você faça para você. E a gente também vai ver daqui a pouquinho o termo eluição e eluente, que é relacionado aqui
com a matéria de cromatografia, que eu imagino que sejam termos legais para vocês entenderem ali, tá? Aí é que tá. Aí eu ainda não expliquei a metodologia, só tô dando uma visão geral e tal. Só que eu quero que vocês saibam que, muito embora essa metodologia você não vai ver tanto lá nos livros do ensino médio, cara, essa metodologia ela é muito importante, ela tem aplicação na bioquímica, na geoquímica, cara, farmácia, petróleo, cara, muita coisa. A cromatografia é uma metodologia muito importante e é muito utilizada, tá? Só que aí é que entra já o recado dos vestibulandos que estão estudando comigo, que é assim, olha, essa metodologia, qual é a relevância dela lá para os vestibulares? Essa metodologia, ela aborda bastante da questão de polaridade, compostos orgânicos. Então, eu falo para vocês que essa é uma metodologia que só vai fazer sentido quem acompanhou as aulas de química orgânica, as aulas de polaridade. Se você nunca estudou isso, cara, não sabe nem o que é carbono, vai ficar complicado se entender isso daqui, tá? E aí, pensando em já começar a introduzir a metodologia, vamos imaginar qual era o cenário da galera que nunca estudou cromatografia e foi fazer lá a tal da questão do Enem que eu comentei com você. Então, vamos para a tela resolver essa questão do Enem e, ao mesmo tempo, já trabalhando o que é a cromatografia. Então foi essa questão, galera. Essa daqui é a questão 131 de alguma prova aí, sei lá qual é o modelo, azul, verde, amarelo, não sei qual é agora não. Mas caiu em 2017 e o que a questão diz? Ela diz assim, olha, a cromatografia em papel, que é essa que eu estou explicando para vocês lá no quadro, aliás, que eu ainda vou explicar, né? É um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Então, olha só, lembra que eu falei para vocês lá no quadro que tem o termo fase móvel e fase estacionária? Então, o que eu quero que você saiba desde já? Eu quero que você saiba que a fase móvel e estacionária, elas são o quê? Elas são immiscíveis e elas precisam ser immiscíveis. E, além disso, essa metodologia ela vai se basear na migração diferencial dos componentes daquela mistura, né? Então, vamos lá. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste o quê? Então, aqui o próprio Enem está explicando pra gente o que é a fase estacionária sem eu precisar falar. Então vamos lá, na cromatografia em papel, o que é a fase estacionária? Vem ser a celulose praticamente pura que pode absorver até 22% de água. E aqui a gente tem uma primeira pergunta que é, pô Marcelão, por que a celulose pode absorver essa porcentagem de água? E aí galera, para poder responder essa pergunta, o que eu quero que vocês saibam? Que nesse exato momento eu coloquei para você a estrutura da celulose. A celulose vem ser um polímero, mas não sei se vocês estão reparando que tem várias hidroxilas alcoólicas na estrutura da celulose. Essas hidroxilas são capazes de fazer o quê? Aquela interação intermolecular que a gente estudou lá em aulas passadas, que é a ligação de hidrogênio, tá? Então, por conta disso, você tem essa característica de uma grande absorção de água na celulose. E aí se liga, a água absorvida, e aí a própria Enem diz que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel também líquida. Aí aqui ele diz partição líquido-líquido. E aí é que tá. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária vão migrar mais lentamente. Então tá percebendo que nessa metodologia que baseia-se na migração, o que tem interação intermolecular mais forte com a fase estacionária vai migrar mais lentamente. E quem seria a fase estacionária? A água absorvida lá naquela celulose, que eu coloquei ali a estrutura para vocês.
Aí vamos lá, olha o problema, ó. Então imagine o cenário que a pessoa nunca estudou cromatografia, não sabe do que se trata, mas o Enem ainda assim ele deu uma explicação de como é a metodologia. Aí vamos lá. Você tem uma mistura de hexano com 5% do seu volume de acetona, que foi utilizada como a fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. E aí considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Então vamos lá. O extrato vegetal obtido lá a partir de pimentões contém essas 5 substâncias: o licopeno, o alfa-caroteno, a capsorubina, a alfa-criptoxantina e o gama-caroteno. Aí se liga só, a fase móvel que a questão está falando, o que é? É uma mistura de hexano. Quem é o hexano? O hexano é um hidrocarboneto da classe do alcano, contendo o quê? 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente sabe que por ser hidrocarboneto, esse composto orgânico ele é o quê? Apolar, tá bom? Então olha só que coisa interessante. Você tem que essa mistura majoritariamente, ou seja, 95% daquela mistura é do hexano e você tem uma pequena quantidade de acetona, né? Que aqui seria a propanona, que tem uma leve polaridade lá na propanona. E aí o que você tem que pensar? Lá na pergunta, ele quer saber assim, olha, a substância presente na mistura que migra mais lentamente, ou seja, lá naquele extrato vegetal. Então se liga, o que vai migrar mais lentamente, o próprio Enem virou pra gente e disse que era quem? Os componentes que formam interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária. E a fase estacionária é quem? É a água que foi absorvida lá pela celulose. E a gente sabe que a água é polarizada. Tá reparando que, no final das contas, a gente tem meio que uma, entre aspas, disputa? Eu tenho uma disputa que é assim, olha, a capsorubina, por exemplo, ela é mais fácil de interagir com o hexano ou com a fase estacionária lá que tem água, lá é a celulose. E aí, o que é? Então é nesse momento que entra a aplicação daquele conhecimento de polaridade que eu mencionei lá no quadro. Então nesse cenário, o cara ia olhar o licopeno e ia falar assim, pô, o licopeno, ele é hidrocarboneto, então o licopeno ele é apolar. Aí quando você para e olha assim, e o alfa-caroteno? É a mesma coisa, ele é apolar. E o gama-caroteno? Também é a mesma coisa, ele é apolar. E a capsorubina? Opa, a capsorubina, ó, tá vendo que eu tenho aqui uma hidroxila alcoólica que é capaz de fazer ligação de hidrogênio com a fase estacionária. Eu tenho aqui, ó, uma carbonila cetônica, outra carbonila cetônica que gera uma leve polaridade. Aqui outra hidroxila alcoólica. Então, galera, a capsorubina, ela vai ter uma interação considerável com a fase estacionária. Naturalmente, a gente está vendo que a capsorubina tem uma longa cadeia carbônica, o que também tem um efeito apolar e que vai sofrer migração quando você tem a fase móvel passando ali nessa cromatografia em papel, que daqui a pouco eu vou mostrar o experimento para você, tá? Fica tranquilo que eu vou mostrar o experimento para você. Então, galera, a capsorubina, aí tem a alfa-criptoxantina, que só tem uma hidroxilazinha alcoólica aqui, que se for comparada com a capsorubina, ela vai ter menos interação com a fase estacionária. Então, como a pergunta é a substância presente na mistura que migra mais lentamente, em outras palavras, a que interage mais com a fase estacionária e menos com a fase móvel. É quem? É a capsorubina. E o candidato que estivesse fazendo o Enem 2017, ele precisaria empregar os conhecimentos de polaridade dos compostos orgânicos. Por isso que eu estou falando para vocês que essa metodologia, ela é uma metodologia que você consegue compreender desde o momento que você já passou por essa aula de polaridade, e por isso vocês não costumam aprender
logo assim, tipo, 9º ano do ensino fundamental, né? Que a gente vê química pela primeira vez na vida, né? Na maioria dos casos, né? Tem escolas que é muito doida, a criança já nasceu, tá trocando a fralda, já tá estudando química. Mas enfim, num cenário, entre aspas, comum aqui, né, no Brasil, é no 9º ano. E no 1º ano do ensino fundamental você também estuda isso. Só que geralmente polaridade dos compostos orgânicos, em alguns casos, é no final do 2º ano ou no 3º ano do ensino médio, né? Enfim, se você não entendeu absolutamente nada do que está sendo mencionado, é porque você ainda não estudou essa temática aqui de polaridade dos compostos orgânicos, tá? Então vamos voltar para o quadro. Então perceba que na questão que a gente trabalhou, você, por mais que nunca tivesse acompanhado as aulas e tal, eu nunca estudei cromatografia, se você tivesse uma leitura muito boa, o próprio Enem já falou o que é, tá? No material lá, a lista de exercícios que eu boto para vocês fazerem o download, está lá essa questão ali para você, se por acaso você quiser, eu quero ver aquela questão novamente. Então, no material que está na descrição do vídeo, tem essa questão lá para você, tá? Então, a gente definiu, através daquela questão, o que é a fase móvel e é a fase estacionária. Mas, ainda assim, eu tenho simancol de falar que, ainda assim, tá meio vago o que é a ideia da fase móvel e o que é a ideia da fase estacionária, tá? Não precisa você ficar em casa assim, tá, beleza, tá, mas como assim fase móvel e estacionária? Eu vi o que tá no Enem e tal, mas ainda assim eu não entendi bem como que funcionaria isso na prática. E aí, como eu não comecei a dar aula na semana passada, agora eu vou pegar minha câmera e vou colocar posicionada na mesa para te mostrar de uma maneira muito simples, não pensando muito no técnico, tem que ter tantos centímetros, vou mostrar para você entender ali na prática como que é esse processo de cromatografia, tá? E ao mesmo tempo a gente vai falar de eluição e eluente. Então acompanha aí. Bom, então agora nós vamos tentar replicar o que rolou lá no Enem, só que com algumas pequenas diferenças. Então vamos lá. Isso daqui que vocês estão vendo na minha mão, nada mais é do que uma tira daquele papel filtro que você usa para fazer café. Então eu peguei a tesourinha lá, peguei o papel filtro, eu fui lá, cortei uma tirinha dessa. E aqui eu peguei um copo. Por quê? Porque o copo vai servir para eu colocar a fase móvel, que nesse caso a fase móvel vai ser o quê? Vai ser aquele álcool que tem maior concentração que vem de mercado. Esse aqui que eu estou usando é 92,8 graus e NPM, tá? Então é o álcool que eu achei de maior concentração lá no mercado. Aí é que tá. O que eu vou fazer aqui? Qual é a situação que eu vou gerar? Lembra que lá na questão do Enem era o bagulho lá do pimentão que eles estavam analisando? Aqui o que eu vou fazer aqui com vocês para vocês entenderem a cromatografia? Eu peguei uma canetinha aqui que eu tenho que é de cor verde escura. E qual é o problema que eu quero resolver? Eu quero saber quais são os pigmentos que o fabricante dessa caneta, que é o Pilot, colocou nessa canetinha para poder ficar na cor verde. Eu não faço a menor ideia qual foi. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na ponta dessa... Aí que tá, galera. O que eu tô mostrando para vocês é um bagulho meio cabeçado aqui, meio doido. Mas existe o local certinho, aí tem tantos centímetros e tal para fazer. Mas enfim, eu vou pegar aqui no meu papel e vou fazer um risquinho aqui, bem bacana aqui, com a caneta verde. Então assim, você que está em casa é para entender que a análise que eu estou querendo fazer é da mistura que é a tinta da caneta. Então a tinta da caneta é uma mistura e eu quero fazer a análise. Eu não faço a menor ideia quais são os pigmentos, as cores que está aqui, mas eu vou fazer a análise. Aí é que tá. A celulose com a água, conforme eu falei para vocês lá naquela questão do Enem, vai ser a fase estacionária. E qual vai ser a fase móvel? A fase móvel vai ser o álcool que a gente vai utilizar, né? Com aquela concentração e tal. E aí, como é que vai funcionar o esquema? Eu vou pegar essa tirinha aqui, aí eu vou pegar uma caneta, aí eu vou dar uma... Eu sei que tá meio fora de foco, mas vai ser assim mesmo, tá? Aí eu vou botar tipo uma presilha aqui, só para poder... Opa, pulou, desgraça. Porra, volta aqui, ó. Aí
você vai botar uma paradinha aqui, mais ou menos assim, ó. Aí você vem com uma presilhazinha, coloca aqui. Aí beleza. Isso daqui, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar dentro de um copo ou outro recipiente. Só que aqui dentro desse copo, o que a gente vai fazer? A gente vai botar o álcool, que vai ser a nossa fase móvel, e isso vai encostar no biquinho aqui do papel. E aí o que vai acontecer ao longo do tempo? Esse papel lá na pontinha, que vai estar molhado com álcool, o que vai acontecer? A minha fase móvel, né, que é o álcool com aquela quantidade de água, a minha fase móvel vai começar a subir por capilaridade. Esse termo, né, quando ele vai subindo aqui, a gente chama que está subindo por capilaridade, né? E aí, quando passar pela mistura, o que a gente vai ver? Justamente aquilo que a gente discutiu no Enem. O que? A fase móvel passando pela mistura a ser analisada, que é o pigmento aqui verde, né? Que eu não sei se tem mais outra coisa, mas a mistura que eu estou analisando é essa. E aí eu vou ver o que vai ser arrastado pela fase móvel e o que vai ficar mais agarradinho, entre aspas, né, um português mais fácil vocês entenderem, que vai ficar mais aderido assim, digamos, à fase estacionária, tá? Então vamos botar aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer um bagulho maneiro aqui, ó, dá like no vídeo que isso tá dando uma trabalheira desgraçada. Eu tô pegando a minha câmera aqui de ação e eu vou fazer um time-lapse para vocês verem a fase móvel subindo aqui por capilaridade na minha fase estacionária, tá? Então, ó, agora é hora de colocar álcool aqui na pontinha e esperar. Galera, acabei de botar aqui a parada, ó. O papelzinho tá encostado ali com álcool e aí ele vai subir por capilaridade aí. Daqui a pouquinho a gente volta para ver qual é o resultado. Bom, galera, já tem mais aí de 30 minutos que o experimento tá rolando e agora eu vou dar uma parada, eu vou pegar o nosso resultado aqui para poder secar aqui esse álcool aqui, né? Eu vou colocar aqui no local um pouquinho mais quentinho, mas óbvio, não no local próximo do fogo para poder queimar isso tudo aqui. Mas eu vou esperar esse álcool evaporar aqui e aí a gente vai na mesa fazer uma análise aqui do resultado e tentar fazer uma conexão com aquela questão lá do Enem. Bom, galera, então temos aqui o resultado aqui da nossa cromatografia, né? E o que a gente pode observar aqui, ó? À medida que a fase móvel foi subindo por capilaridade aqui na fase estacionária, o que você observa? Que o álcool, que é a fase móvel, foi o que? Carregando uma pigmentação azulada, enquanto apareceu aqui embaixo uma coloração mais amarelada. Qual é a interpretação disso? A interpretação que nós temos é que, à medida que a fase móvel foi correndo aqui pela fase estacionária, uma parte da mistura que tem maior interação com a fase móvel, que nesse caso seria a pigmenta azul, foi andando junto com ela aqui nesse processo de corrida. Enquanto uma pigmentação amarelada praticamente não teve migração. E qual é a interpretação? Pô, se essa pigmentação amarelada não andou com a fase móvel, é porque tem uma maior afinidade com a fase estacionária. Por isso que nesse processo de corrida cromatográfica, né, que a fase móvel foi subindo por capilaridade, por isso que a pigmentação amarela ficou aqui e a pigmentação azul foi subindo. E aí percebam que a gente está trabalhando com um processo de separação de misturas. A grosso modo, para todo mundo entender o que eu estou falando, se antes eu tinha uma mistura
de coloração verde, eu separei essa mistura em uma pigmentação azul e uma pigmentação amarelada. Então a cromatografia é isso, é um método de separação de misturas, onde eu consigo qualificar quem são lá os componentes da mistura. Quando eu digo qualificar, eu estou falando em português que pode ser um pouco complicado para a galera. Quando eu digo qualificar, eu estou falando para vocês que eu consigo identificar quem são os componentes da mistura. Mas eu também consigo quantificar os componentes, ou seja, eu consigo saber a quantidade de cada componente. Naturalmente, vocês já estão ligados que tem vários tipos de cromatografia. Esse daqui é o mais simples, só para vocês terem uma ideia de como o processo funciona, tá? E aí, eu tenho um outro papelzinho aqui que eu também fiz para coloração preta. Então eu peguei a tinta preta, coloquei aqui, e o que você observa? Ó, você observa aqui que tem uma borda meio avermelhada e tem lá o azul. Não sei se vocês estão percebendo que essa coloração meio avermelhada, ela teve uma interação com a fase móvel, mas não interagiu tanto quanto a pigmentação azul, sacou? Então eu imagino que você já está entendendo qual é o esquema. Então, se por acaso eu tenho uma substância que migra lentamente na medida que a fase móvel está passando aqui pela fase estacionária, a interpretação que nós temos é que tem uma maior interação com a fase estacionária e não com a fase móvel. Se eu tenho componentes da mistura que vão acompanhando a fase móvel, isso quer dizer que tem mais afinidade com a fase móvel do que com a fase estacionária. Aí, o que eu quero que vocês saibam aqui para a gente poder meio que encerrar esse tópico? Eu queria que vocês soubessem que lá naquela questão do Enem, o que a questão estava usando? Você tinha uma mistura de hexano, que a gente sabe que é um hidrocarboneto contendo 6 carbonos, que é apolar, e você tinha 5% de quê? De acetona, né? Que eu vou colocar aqui como propanona aqui para ficar mais bonitinho pra gente. O que acontece? Naquele caso, né, então eu tenho 95% de hexano e 5% de propanona. Eu posso preparar como fase móvel, eu posso mudar essas quantidades. Então eu posso, por exemplo, trabalhar com uma fase móvel contendo, sei lá, 80% de hexano e 20% de propanona. Aí o que acontece? Se eu reduzo a quantidade do solvente apolar e aumento a quantidade do solvente polar, eu estou preparando uma fase móvel que, em comparação com a primeira, que é essa aqui de cima, é uma fase móvel mais polar. O que isso vai promover na corrida cromatográfica? No processo de corrida cromatográfica, eu vou identificar que vai acontecer o quê? Uma movimentação diferenciada lá dos componentes da mistura. Então, quando um laboratório químico ele vai fazer o processo de cromatografia, ele pode preparar a fase móvel misturando diferentes solventes, colocando em diferentes quantidades, e isso ocasionará diferentes corridas cromatográficas. Eu não tenho aqui em casa, naturalmente eu não tenho em casa hexano para poder preparar uma fase móvel, mas eu falo para vocês que se eu faço esse experimento da canetinha utilizando o hexano com a propanona lá, naquela mesma porcentagem, eu garanto para vocês que nós teríamos um padrão diferente aqui no meu processo de cromatografia, tá? Então, no laboratório químico tal, quando os caras vão fazer lá as análises, eles fazem justamente isso. Eles vão fazendo diferentes fases móveis, utilizando diversos tipos de solventes para as mais diversas situações, tá? E aí é que vale ressaltar que na descrição do vídeo eu tô colocando um arquivo que eu achei aí da internet, da Universidade Federal de Goiás, a Escola de Veterinária e Zootecnia, que foi um seminário do programa de pós-graduação em ciência animal, que trabalha com as aplicações das técnicas de cromatografia no diagnóstico toxicológico, tá? Eu estou colocando aí na descrição do vídeo, beleza? E aí, o que eu tô devendo aqui para vocês? Trabalhar com, inclusive até tirar o zoom aqui, eu estou devendo a explicação do que é a eluição e o que é o eluente. Então vamos lá. A eluição
é a corrida cromatográfica. Então, à medida que a minha fase móvel foi subindo por capilaridade aqui na fase estacionária, nós temos a corrida cromatográfica que a gente chama de eluição. E o que é o eluente? O eluente nada mais é do que a fase móvel. Então, quando a gente teve aquela questão do Enem, qual era o eluente? O eluente era o hexano com os 5% de propanona. Show de bola, galera? Então é isso aí, os paranauês aí do nosso experimento. Então agora é a hora de voltar para o quadro. Bom, galera, então agora que eu já mostrei para você lá o experimento, para poder dar uma base ao que a gente discutiu lá na questão do Enem, a minha grande preocupação é que chegue a essa altura do campeonato e você esteja pensando assim, poxa, toda vez que tiver cromatografia, eu vou estar pensando em cor, até mesmo por conta do significado da palavra, né, cromatografia, como vocês podem ver aqui embaixo. Então eu queria que vocês soubessem que, ainda que essa metodologia a gente viu muito relacionado com a coloração e tal, e me dá a ideia de cor, não fica preso a isso, porque você pode fazer a cromatografia onde você vai ter a fase móvel separando ali a sua mistura analisada, onde você não vai ter coloração ali específica. Aí você faz tratamentos específicos para que você consiga identificar quais são aquelas fases da mistura que você separou, tá? Isso daí é um papo que é um pouquinho mais avançado e tal, diante daquelas várias modalidades, isso aí vai sendo discutido. Mas o que é muito importante é que você fique ligado nessas questões de polaridade, como eu abordei aí com vocês na aula. A questão de uma maior interação com a fase móvel ou com a fase estacionária. Bom, então o assunto de cromatografia está encerrado. Se por acaso você tem interesse de, eu quero fazer isso na minha escola, uma experiência, alguma coisa assim, ou preciso de informações um pouquinho mais técnicas do tema, na descrição do vídeo eu estou colocando um artigo que eu utilizei também para servir como base para essa aula, tá? Então tá lá na descrição do vídeo lá para você. Então, sem mais enrolações, agora a gente vai pular para um próximo método. E que método nós vamos falar? Da osmose reversa. Só que na minha cabeça, o que eu estou pensando? Pô, se eu vou falar de osmose reversa, eu tenho que alertar para os alunos que nessa aula que está aparecendo aí para vocês aqui em algum canto da tela, inclusive, tá até passando no card aqui em cima. Nessa aula, eu falei de osmose. Inclusive, a gente estuda esse tema na biologia. Então, para explicar para vocês a osmose reversa, eu parto do princípio que você sabe o que é osmose. Mas como eu não sou malvado, né? A legenda já deve estar aí para poder dar aquela relembrada aí na mente de vocês. O que nós vamos fazer? Nós vamos resolver uma questão do Enem que, acreditem, falou tudo sobre a osmose reversa, só que além disso, eu vou mostrar lá no computador uma figura mostrando para vocês como que é o aparelho e tal, que é o bagulho meio complicado de mostrar aqui no quadro, fica ruim de desenhar, tá? Então vamos lá, vamos para a tela do computador. Bom, galera, então vamos aqui para essa questão do Enem 2017 para abordar esse método que vai ser rápido. Então o texto diz assim, olha, alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obtenção de água potável a partir da água salgada. Então vocês já estão vendo qual é a aplicação desse método de osmose reversa. Aí, nesse método, utiliza-se um recipiente contendo 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Aí eu não sei se vocês já estão vendo que do lado tem uma imagem. Essa imagem não é que está lá no Enem, tá? Eu trouxe só para poder explicar para vocês a metodologia. Aí ele diz assim, olha, que em um deles coloca-se água salgada e no outro recolhe-se a água potável. E a aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Antes da gente continuar aqui, eu queria que vocês vissem que a primeira imagem é do processo de osmose normal. Então o que você tem? Você tem a água aqui, né, que é um solvente, então você tem um meio menos concentrado passando pela membrana semipermeável no intuito de reduzir a concentração de uma solução mais concentrada, tá? Então essa daqui vai ser a ideia da osmose. E aí, naturalmente, você tem uma subida do nível no outro compartimento que a gente tem a pressão osmótica, tá?
Como o texto diz, a osmose reversa vai ser o contrário. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que aplicar uma pressão mecânica para que o solvente possa passar pela membrana semipermeável e aí no outro compartimento você tem água potável. E como eu falei aqui anteriormente, você tem uma resultante que é a pressão osmótica e na osmose reversa você tem que aplicar lá uma pressão mecânica. Então, basicamente, é essa a ideia da metodologia osmose reversa. Você aplica uma pressão mecânica para que você tenha um movimento contrário da osmose. Por isso que o nome é osmose reversa e a aplicação disso é justamente para você obter água potável a partir da água do mar. Só que para que esse processo consiga acontecer, você tem a questão da resultante da pressão osmótica e mecânica apresente o quê? Então a resultante da pressão osmótica, ela tem que ser o quê? Em sentido oposto. Ela não pode ser no mesmo sentido. E com relação à pressão mecânica, ela precisa ter o quê? Uma maior intensidade, para que justamente você tenha essa movimentação aqui contrária do esperado. Então, se você tiver uma resultante da pressão osmótica em sentido oposto e uma maior intensidade da pressão mecânica, você tem o processo acontecendo. Bom, galera, terminamos de falar de osmose reversa, vamos iniciar um outro método. Agora nós vamos falar da eletroforese, que é uma metodologia que tem mais a ver com conteúdo de biologia. Por quê? Porque é uma metodologia muito utilizada pela biologia molecular, ou seja, ciência fonética, ciência forense, genética, microbiologia e bioquímica são áreas que usam muito essa metodologia. E aí é que tá. Qual é a aplicação dessa metodologia? Separação e purificação de macromoléculas, como ácidos nucleicos, proteínas, lipoproteínas. Então isso cabe muito nas aulas de biologia relacionada com esse tema, tá? Então não se assuste se por acaso você ainda não estudou no seu conteúdo de biologia esse tema, porque muito provavelmente você vai estudar isso daqui, tá? Mas a gente vai trazer aí a visão um pouquinho química do processo para que vocês possam entender. Mas antes que eu me esqueça, a mesma recomendação da cromatografia é a mesma recomendação que eu dou aqui, tá? Eu vou fazer uma visão geral e não vou me aprofundar muito no tema, porque também são vários tipos de eletroforese, como vocês podem ver aí na tela, tá? Mas eu vou entrar aqui um pouquinho mais na explicação, me baseando na eletroforese em gel, que é bastante famosa, tá? E aí, eu quero fazer uma indicação com relação ao princípio dessa metodologia. Qual é o princípio? Você vai ter a migração de íons quando você submete aquilo ali a um campo elétrico, tá? E é legal que vocês tenham essa noção que você precisa de ter íons e campo elétrico para que você consiga efetuar essa metodologia, tá? Só que a gente vai precisar, né? Essa metodologia não tem como fazer o experimento igual lá na cromatografia, mas eu vou para a tela lá com vocês lá do computador para poder mostrar algumas imagens e tal, explicar para vocês o que é interessante aqui para nossa aula, tá? Só que antes da gente ir, eu quero já adiantar dois termos que, na minha avaliação, são importantes, porque um dos livros que eu utilizo aqui, eu utilizo vários livros aqui que eu sempre coloco lá na bibliografia, mas um deles, que é um livro mais antigo de química da autora Marta Reis, traz pra gente aí esses dois termos que eu, analisando ali os artigos e tal na internet, eu não vi sendo abordado. Então eu trago para vocês, que é o termo cataforese e anaforese. A gente vai analisar ali a metodologia, mas vamos só entender o que é a cataforese e a anaforese. O termo cataforese é quando você tem uma eletroforese, onde o disperso que tem carga positiva, ele vai migrar até o cátodo, que tem o polo negativo. Então, como ele vai migrar em direção ao cátodo, que tem o polo, que é o polo negativo, o termo é cataforese, porque vai em direção ao cátodo. E aí você tem o termo anaforese, que é a eletroforese, onde o disperso que tem carga negativa, ele migra em direção ao ânodo, que é o dipolo positivo, tá? E aí a gente chama de anaforese. Se eu tivesse no seu lugar assistindo essa aula, talvez eu ficaria com alguma dúvida a respeito
do cátodo ser negativo e o ânodo positivo. Por quê? No conteúdo de química, a gente aprende que nas pilhas, o ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. E na eletrólise é o contrário. Você tem que o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Então eu gostaria, como uma forma de criar uma associação, lembre-se que na eletroforese os polos vão seguir a mesma ideia da eletrólise, mas não é uma eletrólise, tá? Tome muito cuidado com isso. Então, galera, sem mais enrolações, inclusive vou até sair daqui da frente da tela, para quem por acaso quiser tirar um print, essa metodologia eu preciso de imagens para poder explicar. Então, vamos agora para o computador. Bom, galera, então essa primeira imagem aqui que vocês estão vendo, inclusive a fonte dessa imagem aqui, eu peguei isso aqui na Wikipedia mesmo, tá? Que é para demonstrar para vocês como que é o aparelhinho que você usa para fazer a tal da eletroforese em gel, tá? Então você vai ter uma fonte aqui que vai criar a corrente elétrica que a gente precisa. E aí não sei se você tá vendo aqui os fiozinhos, ó, o vermelho vem para cá para baixo, aí o preto vem aqui para cima, tá vendo, ó, os polos positivo e negativo. Tá vendo que aqui o vermelho seria o polo positivo aqui embaixo e aqui em cima o polo negativo, tá? Essa daqui é a cuba que vai rolar a eletroforese e aqui dentro é que vai ficar o gel. Mas eu tenho uma outra imagem aqui que vai ficar até melhor, um esquema mais simples para a gente poder entender. Então essa imagem aqui eu peguei de um outro site aqui, euquerobiologia.com.br, só para vocês verem que eu tô falando que é uma parada mais da biologia, essa metodologia, mas enfim. Então tem esse esquema simplificado, aí aqui tá vendo, ó, aqui embaixo vai ser o eletrodo positivo, aqui em cima o eletrodo negativo, e aí você tem nessa partezinha azul o gel, conforme a imagem mostra pra gente, né? Aí você tem as amostras que você vai colocar, tipo nos buraquinhos aqui, tá vendo? Aí você vai colocar a amostra aqui e você tem um tampão para poder manter o pH constante. E é nesse momento que eu quero falar para vocês a respeito do gel. O gel que a galera utiliza são dois. Você tem o gel de agarose ou você tem o gel de poliacrilamida, tá? E aí, de acordo com a situação, você usa um ou outro gel. Isso pensando dentro da... Não deu para botar aqui, deixa eu só corrigir isso aqui, porque senão aqui vocês estão falando que tem que assistir o Noslen lá. Poliacrilamida, pronto. Aí, galera, o que vai rolar? De acordo com a situação, ou você usa o gel de agarose ou poliacrilamida e tal, enfim, depende da situação. Não é o nosso interesse agora. O que eu quero que vocês saibam? Que existem duas situações do gel e para que serve o gel. Então, o gel, ele vai servir como uma espécie de peneira. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está acompanhando o vídeo, que é assim: se eu tiver uma peneira com poros grandes, eu tenho uma maior tendência de passar moléculas grandes e passar uma maior quantidade de coisas por ali. Agora, se eu tiver poros pequenininhos, não sei se você está vendo que eu vou ter uma dificuldade ali de passar moléculas maiores. E isso também vai, digamos assim, retardar a passagem de moléculas por ali. Faz sentido isso que eu estou falando? É claro. Então, quanto maior o tamanho do poro, eu estou falando um português fácil para todo mundo entender. Não se esqueçam disso. Então, quanto maior o tamanho do buraco, mais coisas passam por ali e coisas maiores podem passar. E quanto menor o buraco, menos coisas vão passar e coisas menores, tá? Qual é a relação disso com a química? Quando você vai fazer a eletroforese em gel, se você utiliza o gel altamente concentrado, então concentração elevada de gel, a sua tendência é você reduzir o tamanho dos poros. Mas quando você utiliza baixa concentração, você vai ter poros maiores naquele gel, entendeu? Então quando a galera que trabalha lá com a biologia molecular e tal vai fazer uma eletroforese, a questão
questão da concentração do gel, ela é algo que é relevante para fazer lá o experimento, tá? E aqui a gente tem o sentido da corrente. A corrente, ela vai do polo negativo para o polo positivo, tá? Então a setinha tá aqui demonstrando isso. E aí você coloca ali as suas amostras. Só que, como eu falei para vocês, o princípio dessa metodologia se baseia em íons que vão migrar conforme ali a aplicação da corrente elétrica. Então, eu preciso de íons para migrar. Então, essa galera que está aqui na amostra, ela precisa ter carga. E aí entra uma curiosidade da química que é, o que você faz, por exemplo, quando você tem, por exemplo, proteínas? Para você fazer esse procedimento, você utiliza um detergente. Isso eu já falei em outras aulas. E que detergente seria? Seria o dodecil sulfato de sódio. Quem é esse cara? Então, olha só, lembre-se que a gente está pensando na química, então por isso que eu estou falando esses detalhes aqui, tá? Então, o dodecil, dodex são 12 carbonos, então eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carbonos, dodecil sulfato de sódio. E aí eu vou ter o sulfato, tá? Ah, Marcelão, mas caraca, que parada doida aqui, que o enxofre aqui tá, aqui galera, tá na expansão do octeto aqui, antes de você pensar, ah, Marcelo e tal. Ó, nesse momento tá passando um card, você que tem dificuldade aí sobre expansão do octeto e quer ver um pouco mais sobre isso, tá? Então, esse daqui é o dodecil sulfato de sódio, que venceu o quê? Venceu um detergente. Esse camarada, ele vai sofrer a dissociação, onde você vai ter o dodecil sulfato que se liga à proteína, tá? E aí o que é relevante a gente saber? Que essa proteína que vai estar ligada a vários desse dodecil sulfato, isso daqui é um íon que tem carga negativa. Logo, como ele está ligado à proteína, o que você vai ter? Ó, faz de conta que essas amostras aqui são tudo proteína, ó. Com a adição do dodecil sulfato de sódio, você vai ter todo mundo com carguinha negativa. E aí o que vai acontecer, criançada? Vai todo mundo migrar em direção ao quê? Ao polo positivo. Então isso daqui seria o quê? O que a gente chamaria de anaforese. Por que é anaforese? Anaforese justamente pelo fato que essas proteínas que estão carregadas negativamente estão indo em direção ao quê? Ao polo positivo, que é o ânodo, tá bom? Então a gente está fazendo aí um link aí com alguns conteúdos da química. O que eu quero chamar a atenção para você? Essa imagem aqui, ela está trabalhando aqui com o DNA. Não sei se você está reparando que a imagem coloca para a gente aqui que acaba migrando pouco e lentamente os fragmentos maiores de DNA. Então, quando você tem um fragmento maior de DNA, e aí eu queria nem pensar mais em DNA, vamos falar da proteína que eu utilizei lá no exemplo anterior. Então, as proteínas que são maiores e tal, elas vão migrar mais lentamente. E o processo vai ser dificultado conforme a concentração de gel que você está utilizando ali, tá? Então, quanto mais concentrada, aí mesmo que vai ficar ruim. Então, você meio que tem que achar ali um meio termo ali para você fazer o processo conforme o que você quer, tá? Então, o que vai migrando mais lentamente, devagarzinho, é o que é de maior tamanho e aí, consequentemente, é o que vai ser mais pesado e ou então, o que você tem pouca carga negativa, tá? E o que veio aqui mais para baixo aqui, quase no final, são o quê? São os fragmentos menores e que têm mais carga. E aí eles conseguem correr muito mais, entendeu? E aí é que tá. Eu só queria fazer uma analogia para vocês entenderem isso daqui que eu tô falando. É assim, vamos supor que você tem uma pedra de, sei lá, 50 quilos. Pô, a pedra pesadona, pedra grande, e você tem uma pedra de, sei lá, 5 quilos. O que é mais fácil
de você colocar no colo e sair correndo. Pô, é mais fácil essa menorzinha aqui. Você vai correr mais do que a de 50 quilos, sacou? Então é mais ou menos essa a vibe aqui do processo. Então quando você tem fragmentos maiores ou pouco carregados, vai acabar correndo pouco. E os fragmentos menores e mais carregados vão correr ainda mais, tá? E com isso, à medida que você vai fazendo o experimento, você vai tendo ali a separação desses fragmentos, tá? Mais ou menos como você tá vendo aqui, ó. Você tem vários fragmentos, beleza? E aí você separou aquela amostra que você tá tendo a análise, tá? Aquele mesmo site lá do Eu Quero Biologia, coloca pra gente que depois você vai ter que fazer uma coloração para você poder ter uma visualização melhor, tá? Aqui no caso a imagem diz pra gente que você utilizou o brometo de etídio e colocou sob luz ultravioleta. Aí eu peguei em outro site aqui, ó, a imagem para vocês terem aí mais ou menos uma ideia de como seria isso, tá? Então perceba que aí você fez a coloração e você utilizou luz ultravioleta. Aí você que tá vendo o vídeo tá pensando assim, pô, Marcelão, e como é que eu vou usar isso para fazer? Quem é pai, quem é mãe, se a avó é a avó, se o pai... Ah, eu quero pegar meu cachorro, saber que se ele é primo da cadela lá do meu tio, mano. Isso daí não é comigo não, mano. Aí já é aula de biologia, não vamos entrar nesse mérito não. Eu tô focado aqui na química aqui do bagulho aqui. Aí eu peguei essa outra imagem aqui do consórcio CEDERJ aqui para mostrar, só para fazer um apanhado aqui para vocês aqui como é que funciona a parada. Então percebam, ó, desse lado polo positivo, aqui o polo negativo. Você vai aplicar as amostras aqui, essa amostra vai estar lá no gel, né, que vai acabar migrando, e aí de acordo com a concentração do gel, você vai ter o processo acontecendo mais rapidamente ou mais lentamente, tá? Aí vai variar a concentração, o tipo de gel que você vai utilizar. Existe um tampão para poder manter o pH constante do meio. E aí, depois que você bota o processo para rolar, né? Aí você tem aqui embaixo a fonte que estabelece um campo elétrico, você vai ver que o que correu mais são os fragmentos menores, o que correu medianamente são os fragmentos médios, e depois os fragmentos grandes, tá? E aí depois você vai aplicar ali outro composto para poder fazer uma coração e conseguir visualizar a parada. E aí, galera, isso é uma metodologia de separação de misturas, aplicado a essa situação lá, mais voltada para biologia molecular. E aí, o professor de biologia de vocês vai explicar para vocês o que são os marcadores moleculares e como que você faz para pegar um resultado como esse e resolver os problemas da biologia, tá? Então, só para poder fechar, ó, aqui nessa metodologia a gente falou de polos, eu fiz ali uma menção com relação aos polos da eletrólise, mas aqui não é uma eletrólise. Falei que precisa ali de um tampão para poder manter o pH ali ajustado. Durante todo o experimento eu já expliquei tampão em outra aula. Falei de concentração, falei aqui da aplicação de um detergente que é o dodecil sulfato de sódio. E aí, galera, eu vou mostrar para vocês agora uma questão de vestibular que tem a ver com o conteúdo de química que caiu a eletroforese, tá? Então acompanha aí. Galera, essa daqui é uma questão que caiu na prova de 2008 da UFG e que eu coloquei no material de vocês. É uma questão que trabalha a eletroforese, então, por exemplo, nessa questão aqui, que é de uma prova discursiva, ele diz assim, olha, a eletroforese é uma técnica utilizada para a separação de substâncias que estejam ionizadas. Lembra que eu falei para vocês lá que precisa estar ionizado e tal? Aí ele vai explicando o que basicamente eu expliquei no quadro, ó, consiste na aplicação de uma diferença de potencial entre eletrodos, a fim de que as espécies migrem segundo o campo aplicado e de acordo com sua carga e massa molar. Um sistema contendo uma solução com 3 aminoácidos é submetido à eletroforese. E aí, o que a prova estava interessada? De você explicar o comportamento quando você tem um meio ácido ou um meio alcalino. E aqui você precisaria aplicar conhecimentos de outras aulas que eu não vou dar spoiler. Então isso daqui é só para demonstrar para vocês um exemplo de questão, mas tá lá no material e eu coloquei ali a resposta para vocês lá no gabarito todo bonitinho, beleza? Então aqui é um exemplo de como a abordagem química pode cair lá na eletroforese, então não deixem de fazer os exercícios para tentar resolver essa questão e claro, se não conseguir,
olhar o gabarito, tá? Bom, galera, então chegamos na etapa final da aula, onde agora a gente vai abordar os dois últimos métodos que vêm ser a liquefação fracionada e a destilação seca. Então, sem enrolações, vamos logo para a primeira metodologia, que é a liquefação fracionada. Essa é uma metodologia que você vai utilizar para separar componentes de uma mistura gasosa. E o exemplo clássico disso é o ar atmosférico. A gente sabe que majoritariamente o ar atmosférico é composto por nitrogênio, oxigênio e, claro, tem vários outros componentes ali. Mas majoritariamente o nitrogênio e o oxigênio e depois vem a galera. Então assim, como é que você faz para poder separar esses componentes? Como que é essa metodologia? Então você tem duas etapas que são seguidas, que é a primeira etapa, você vai pegar toda aquela mistura e vai passar para o estado líquido, ou seja, você vai liquefazer toda a mistura. Quando você está com todo mundo lá no estado líquido, aí o que você vai fazer? Você vai aplicar uma destilação fracionada. Então, não sei se você se lembra da destilação fracionada, mas essa vem ser uma metodologia, né, que se baseia tendo em vista a questão dos diferentes pontos de ebulição que vão estar lá no estado líquido, tá? Então, como você liquefez toda a mistura, você vai se validar desses diferentes pontos de ebulição para poder separar os componentes. Então, essa daqui vem ser a metodologia liquefação fracionada. Eu procurei não colocar aqui temperaturas e tal, porque não adianta que a gente não vai decorar. Então eu quero que você entenda como que funciona a metodologia. Talvez você que está aí em casa está pensando assim, pô Marcelão, mas liquefação fracionada não era para você ir passando os componentes da mistura gasosa para o estado líquido por fração? Aí é que tá. Muitas vezes essa metodologia dá essa ideia, mas aí vem aqui o professor para poder alertar vocês. Ó, tome cuidado, porque muitas vezes essa metodologia dá essa sensação de que, pô, eu vou pegar e vou liquefazer as frações, mas não, a partir de agora vocês já estão ligados aqui como é que funciona os paranauês aqui, que é, primeiro você liquefaz e depois aplica uma destilação fracionada, tá? Beleza? Então, liquefação fracionada encerrada. Agora a gente vai falar da destilação seca. Eu coloquei aqui destilação seca da Ulha, por quê? Porque isso aqui tem um grande interesse comercial, tá? Mas eu vou mostrar para vocês qual é a ideia da destilação seca da Ulha, como é que vai funcionar as paradas. E mais uma vez, eu procurei evitar aqui colocar temperatura e tal, que não é o foco vocês memorizarem os valores de temperatura e tal, mas sim entender como é que funciona a parada, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa saber aqui para poder abordar, e só para poder fazer um contexto, a gente precisa ter em mente que a madeira lá, ao longo dos anos, passou por um processo de fossilização. E com isso, nós temos 4 tipos principais de carvão mineral. Quais são esses 4 tipos? A turfa, o lignito, o antracito e a hulha, que eu vou explicar agora. E porque a hulha, como eu já tinha dito, tem um grande interesse comercial. Esse camarada aqui, ele é 80% em massa composto por carbono, tá? E aí, como é que funciona a metodologia da destilação seca? Essa destilação seca é para você separar misturas sólidas. Então você não vai ter solvente, não vai ter nada. E especificamente isso daqui é um processo que você vai, quando você está fazendo a destilação seca da hulha, você não pode ter a presença do ar. E aí você que está vendo aí o vídeo, não sei se você já se ligou por que não pode ter a presença do ar. E aí, dá um pause e tenta pensar aí, por que não pode ter o ar? Então vamos lá, por que não pode ter o ar? Vamos responder essa pergunta. Justamente pelo fato que, como isso daqui é majoritariamente composto por carbono e tal, se você tem a presença de ar, que cerca de 20% é de oxigênio, você pode ter uma reação química de combustão, que não é o objetivo daqui. Então, por isso que não tem o ar ali presente, para você não ter essa reação de combustão. Aí, o que você vai fazer? Você vai aquecer aquilo ali a altas temperaturas, mais ou menos 1100 graus Celsius. E o que vai acontecer como produto dessa destilação seca? Você vai ter a produção de 3 fases ali durante esse processo. Uma fase que eu coloquei como fração gasosa, outra líquida e outra que vem ser sólida. E aqui a gente tem ali os principais componentes de cada fração. Na fração gasosa, você tem H2, CH4, CO2, metano, nitrogênio e outros, como por exemplo o eteno. Então, a fração gasosa, ela serve bastante para a questão de combustíveis.
tá? Então vai se ligando aí na questão comercial que eu tinha mencionado aí no início da explicação do processo, tá? Então, na destilação seca você tem a produção da fração gasosa, na fração líquida você tem a presença de águas amoniacais, que tem amônia, tem sais de amônio lá, né? E você tem o alcatrão de hulha, que vai gerar diferentes tipos de óleos, tá? E na fase sólida, você tem a presença de carvão de coque, que vai servir para uma série de coisas da indústria, tá? Então, essa aqui vem ser a metodologia da destilação seca. Qual é a moral da história para a gente poder encerrar? Esse daqui vem ser um método que você vai utilizar para separar misturas sólidas onde você não tem a presença lá de um solvente. Você não vai usar água ali, você não vai usar nada, tá? É mais para misturas sólidas mesmo, tá bom? Então, assim, essa é uma visão geral ali da destilação seca. Claro que teria vários outros exemplos para abordar, mas enfim, a ideia é que vocês possam entender ali de um aspecto geral a destilação seca, tá? Bom, galera, então eu vou sair aqui da frente da tela para quem por acaso quiser tirar um print e a nossa aula fica por aqui. Não deixe de fazer o download dos seus exercícios para que você consiga fixar aí os conteúdos abordados nos 3 vídeos aí referentes à separação de misturas. Tem muitas questões lá na folhinha, mas eu tenho certeza que vale a pena lá você empregar um esforço para você poder fixar o conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um mega abraço e até a próxima!